Olá, seja bem-vindo. Eu sou Romildo Lopes, psicólogo aqui no Estúdio U. E nesse mês de janeiro é o mês do Janeiro Branco, um dos meses temáticos do ano que nós tratamos da saúde mental. E eu convidei a Eliane, que já é figurinha carimbada aqui da Estúdio U, para a gente bater um papo sobre saúde mental, Janeiro Branco e um pouco sobre isso tudo, para a gente poder conversar. Eliane, mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada. Olá, Romildo, Obrigada de novo pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês nesse Estúdio. O que é essa bendita tematização de tudo, né? O Brasil virou um espetacular especialista em colocar temas para tudo. E eu acho que tem a sua vantagem, tem a sua necessidade social de colocar temas específicos, e no mês de janeiro foi uma campanha que foi começada aí em 2014, se eu não estou enganado nas datas, para falar sobre a saúde mental. E o que é essa bendita saúde mental, né? A gente tem ouvido bastante desde que começou a pandemia, né, Eliane? A gente já tratou isso na primeira semana online de psicologia, depois na segunda semana online de psicologia, sobre essa questão da saúde mental. Mas nesse contexto da pandemia, nesse contexto de fecha, lockdown, abre, lockdown, aquela coisa toda, número de mortes crescendo rapidamente, muita coisa acontecendo, muita gente sofrendo, muita gente vivenciando lutos sequenciais, né? Há relatos aí de pessoas que viveram lutos a cada 3 meses, viveram não, porque não superou nem o primeiro, mas enfim, aconteceram mortes aí, né? Houve mortes a cada 3 meses na família. E aí vem todo mundo falando, cuide da sua saúde mental, blogueiros e blogueiras, e tiktokers e dançarinos e aquela coisa toda que está nas redes sociais, falando sobre saúde mental. Na sua opinião, e não só na sua opinião, mas na nossa visão como psicólogo, e o que a psicologia ensina, o que é a saúde mental? Romildo, nossa, você falou de tanta coisa aí que nós passamos 2 anos vivendo e ainda estamos, a gente não sabe quando infelizmente, que isso vai parar, né? Mas quando a gente fala de saúde mental, as pessoas, de forma muito geral, têm a tendência a ligar com doença mental, né? E a gente tem que fazer distinção disso, porque estar saudável mentalmente não quer dizer que você tem ausência de alguma patologia, entende? Porque a questão de saúde, ela vai muito além realmente do que a gente pode chamar de doença. Então, por exemplo, pessoas mentalmente saudáveis, elas vão conseguir compreender que ninguém é perfeito, entende? Então, o estar, como é que eu posso falar, de forma coerente dentro do contexto daquela pessoa, livre de tabus, livre de preconceitos e conseguindo, vamos dizer assim, enxergar mesmo, né, que ele mesmo possui limites, que os outros possuem limites e que as pessoas ao redor dele não vão fazer tudo conforme ele quer, né? Da maneira como ele quer. E que a vida, ela passa realmente por ciclos, né? A vida tem fases e como eu lido em cada uma dessas fases é que vai fazer a diferença, né? A forma como eu me deparo com situações positivas ou negativas é que vai fazer a diferença, porque nós passamos por diversas emoções, sentimentos, né, emoções, alegria, paixões, mas a gente também tem a parte negativa de tudo isso, que é tristeza, né, que é o próprio luto, né? E você estar triste não quer dizer que você não está saudável mentalmente. Ou que esteja necessariamente doente. Ou que esteja, né, doente. Então, assim, ter saúde mental não é você estar o tempo todo feliz, contente, sorridente diante de tudo e qualquer coisa que vai te acontecer, né? O principal da saúde mental é como você, enquanto indivíduo, se posiciona diante de si mesmo e diante das coisas que estão ao seu redor.
você falando me fez lembrar de um conceito de saúde que eu acho que é a OMS, se eu não estou enganado, né, que define saúde. É a OMS ou é a ONU? Algum desses grandes órgãos mundiais definiram como saúde, que é um bem-estar completo, social, psicológico, espiritual, ambiental, sociocultural, financeiro. Enfim, estou colocando nomes aqui, mas é para atingir todas as áreas do ser humano. Quando eu ouvi esse conceito pela primeira vez na faculdade, eu falei, eu ia falar até um palavrão aqui agora, mas eu falei, danou-se, né? Complicou, porque assim, se nós encontrarmos alguém que esteja com um bem-estar psicológico, social, no seu ambiente de trabalho, relacional, no seu ambiente de amigos, familiares, financeiro e todas essas outras questões, uau, encontramos uma divindade encarnada na humanidade. E nem está encarnada, porque, como você disse, como seres humanos, nós passamos por oscilações nas nossas emoções, nos nossos afetos. Eles incluem tanto questões que nós classificaríamos como positivas como negativas, mas encontrar uma pessoa tão bem resolvida chega a ser quase patológico, né, digamos assim. Você falando aí, eu me lembrei de uma questão aqui. Como a gente atende crianças, né? A gente encontra muitas crianças que chegam na clínica e dizem assim, minha mãe falou que eu não posso sentir raiva. Aí eu falo assim, opa, eu vou ter que dizer para ele que a mãe dele está mentindo, né? Vou ter que dizer para ele que a mãe dele está errada. Porque você vê, a gente precisa saber lidar com as boas emoções? A gente precisa. Mas a gente também precisa aprender a lidar com as emoções que são desagradáveis. E dar lugar a elas. Exato. Então, assim, eu sempre digo para as crianças, e isso traz um alívio tão grande, porque elas não são proibidas de sentir raiva. Se você me xingar aqui agora, publicamente, eu vou ou não vou ficar com raiva? Vou ficar com raiva disso. Mas a diferença está em como eu vou reagir diante disso, né? Então, o que eu vou fazer com essa raiva? Né? Eu vou bater em você? Né? Eu vou sair correndo, chorando, espinguelando escada abaixo? Né? Como eu vou reagir diante dessas situações ou emoções desagradáveis é que vai fazer a diferença. Né? Mas também tem um outro detalhe, porque eu estou falando isso daqui e aí de repente eu falo assim, nossa, já não estou com saúde mental. Em algumas situações, emoções desagradáveis vão nos fazer reagir de maneira inadequada. Você ter reagido de maneira inadequada em alguma situação, principalmente naquelas em que você vivencia pela primeira vez, vamos dizer assim, você pode até reagir negativamente. Mas isso vai muito, e alguns vão achar até engraçado eu usar essa palavra, mas isso vai muito também pelo repertório, né, de vivências, de comportamentos que você tem. Então você reagiu de maneira negativa àquela situação, automaticamente, ou alguns minutos depois, ou alguns dias depois, você percebeu que aquela não era a melhor maneira de reagir e você vai refletir sobre isso. Então, no momento em que você reagiu àquela situação, isso não quer dizer que você estava doente ou que você não tinha saúde mental, né? Você só não sabia como lidar com aquela situação. E a partir dela você pode passar a aprender. E você falando isso, eu acho que é algo muito funcional para a nossa vida. A gente tem ouvido muito de uns tempos para cá, e eu acho que é o Christian Dunker, se eu não estou enganado, ou o George Forbes, que fala da empresarialização da vida particular, ou seja, transformar tudo, olhar a nossa vida, olhar a minha vida, a sua vida, como se fosse uma empresa a ser gerida, né, a ser administrada. E isso contém um erro clássico, porque na nossa vida particular e pessoal, a gente não consegue usar os mesmos parâmetros 100% quando nós podemos usar numa empresa, se bem que isso até é questionável até numa empresa. Porque nós, enquanto seres humanos, nós temos um elemento chamado desejo, nós temos o elemento da imprevisibilidade, do inconsciente, né? Para nós psicólogos isso é bem clássico, bem nítido, e a gente não vai conseguir transformar tudo num 5W2H, né? Quais as metas, quais os objetivos e tudo mais. E a gente tem ouvido muito qual a sua meta, qual o seu plano,
como se fosse um plano de negócios, né? Que você pudesse ter um início, um meio e fim. E a vida humana, pelo menos no que eu concebo de vida humana e o que a gente observa na maioria das pessoas, é um histórico de aprendizagens. A gente aprende, passa, como você falou agora, na primeira vez que você reagiu de uma determinada maneira negativamente a algo, é porque talvez você não tinha experiência, não no sentido de já ter passado várias vezes, mas você nunca tinha entrado em contato com aquilo. É óbvio que a primeira reação nossa diante de algumas coisas, em geral, são sentimentos de repulsa, de recusa e tudo mais. E a gente tem visto as coisas muito como meta. Você não pode sentir raiva, não pode ter medo, como se fosse uma meta a ser atingida. Como que eu vou aprender a lidar com o medo se eu não me permitir que ele chegue, me abrace e tome conta por um tempo? A gente não tem ensinado para as crianças, não tem ensinado os jovens, não tem ensinado os adolescentes a lidar com o aprendizado das emoções. Até se inventou há um tempo atrás a escola, oficina das emoções, escola das emoções, algo nesse sentido. Entendo qual a intenção, a intenção, mas não sei se isso é algo que você aprenda num curso ou numa escola, porque isso é vivencial, é no dia a dia. E você, como psicóloga na clínica, percebe que as crianças vão reproduzir muito daquilo, não que os pais ensinam, mas dos que os pais fazem, porque as crianças vão aprender por imitação, vão aprender por observação, vão aprender por análise. E você falando aí, eu me lembrei de um ponto que é extremamente importante também, que é a questão de você reconhecer os seus limites e buscar ajuda quando necessário. Porque aí que está um ponto que é também extremamente importante no que se refere à saúde mental. Em muitas situações, as pessoas evitam buscar ajuda, né? Evitam dizer que estão passando por problema A ou por problema B, muito em algumas situações pelo preconceito e em outras situações por essa autossuficiência que é pregado que a gente tem que ter, né? E não é assim. Então, reconhecer que tem limites, reconhecer que tem falhas, não é ruim. Eu ia falar não é ruim, mas é ruim. Dói em muitas situações. Mas é extremamente importante que ao reconhecer essas falhas e perceber que precisa de ajuda, é buscar essa ajuda. E aí quando eu digo buscar essa ajuda, é lógico que como profissional da psicologia eu vou pensar em você procurar realmente um especialista, né? Um psicólogo para isso, mas tem situações em que você precisa procurar um psiquiatra. Tem situações que você precisa procurar um neurologista, né? Tem situações que você precisa procurar um ginecologista, né? Mas também existem situações que você pode procurar os pais, em que você pode procurar um amigo, né? Em que você pode procurar o seu líder religioso, desde que você saiba que você pode confiar nessas pessoas. Né? E que você pode questioná-las, caso isso não se adeque. Sim, exato. Porque até o psicólogo deve ser questionado em algumas circunstâncias, né? Então, e é uma coisa que eu digo em algumas situações, está se sentindo desconfortável, não está gostando de alguma coisa, ficou incomodado, tem que dizer, né? Tem que dizer, porque aquele é o espaço terapêutico, agora eu estou falando, né? Que é o espaço daquele indivíduo que buscou ajuda. Então, todo o objetivo, toda a demanda existente ali é para ele, por ele, né? Então, se está desconfortável, se tem alguma coisa que de alguma forma incomodou, ele precisa dizer, né? Mas dentro dessa questão de saúde mental, né? É reconhecer os próprios limites e buscar ajuda sempre que necessário. E uma das coisas que eu sempre fui implicante em relação ao conceito de saúde mental, porque ele necessariamente é vinculado à psiquiatra, medicalização constante dos nossos comportamentos, ou a psicólogo. Vai no psicólogo, o psicólogo resolve, a fala é essa. E isso é terrível, porque isso tira uma coisa que para nós psicólogos é muito caro, que é muito central, que é a autorresponsabilidade. Quem é você diante do desejo que você tem pelas coisas que você sente? É a frase mais enigmática que a gente começa numa terapia. O que você quer? Por que você veio aqui numa terapia? E essa é uma pergunta que a maioria das pessoas não consegue responder em terapia porque elas não conseguem responder isso para si mesmas. Elas não sabem o que elas querem. E às vezes elas adoecem por quê? Porque elas estão num relacionamento que elas não sabem por que estão nos relacionamentos.
para onde está indo, para onde esse relacionamento está indo. E isso é um fator de adoecimento, isso é um fator de ausência de saúde mental. Às vezes o relacionamento nem é abusivo, o relacionamento não é tóxico, como dizem hoje, atualmente, né? O relacionamento no trabalho é razoavelmente bom, dentro dos estresses normais da vida e tudo mais, mas ela não sabe por que ela está naquele trabalho, ela não sabe se ela gosta daquele trabalho, ela não sabe se aquelas atividades elevam ela a alguma autorrealização e outras questões. Veja que necessariamente, como a Eliane disse no início, saúde mental não é ausência de doença, às vezes é uma ausência de sentido. Exato. E de sentido não só no sentido de para onde eu estou indo, mas eu não estou sentindo mais nada em relação com aquilo com o qual eu estou me relacionando. Eu não sinto mais nada em relação à minha família, ao meu companheiro ou companheira, na minha relação de trabalho. Eu não sinto mais nada. É uma espécie de... A Ana Cláudia gostava dessa palavra, embotamento das emoções. Ou seja, é um desfoque, anestesia, anestesiado, né? E eu estou só vivendo, levando a vida. Necessariamente não é uma doença, uma patologia, mas é um enfraquecimento do desejo, do sentido da vida, do propósito, do querer, né? Não há um para onde, não há um desbussolamento. O George Forbes fala muito nisso, o Valdeir ressuscitou esse conceito esses dias numa live. Há um desbussolamento, eu não sei para onde, né? O sentido de bússola, eu não sei para onde eu estou indo, nem sei se eu quero ir para onde eu estou indo, mas eu estou indo. Uma coisa bem, que eu vou chamar de prática, né, para a gente poder pensar nisso daí. Vamos pensar vamos nos lembrar, né, de pessoas com doenças terminais, por exemplo. A gente sabe que diante de um diagnóstico, as pessoas se abalam, né? As pessoas passam a repensar uma série de coisas, né? E tem pessoas que sim, que vão à depressão, vão. Tem pessoas que chegam à depressão, mas, por exemplo, tem pessoas, e a gente conhece, que diante de um diagnóstico tão duro, diante de um diagnóstico tão pesado, não são as pessoas que vão consolá-lo. São elas mesmas que acabam consolando outras pessoas. Então elas estão diante de um diagnóstico terrível, mas elas conseguem lidar com isso. Não vou dizer aqui que elas não possam, que elas são proibidas de chorar, de se isolar durante algum tempo, né? Não estou dizendo nada disso, elas podem até fazer isso. O que seria extremamente normal. Mas ao mesmo tempo, elas conseguem lidar com a doença de uma maneira, eu vou usar o termo positivo, né, na falta de outro termo, mas elas se engajam no tratamento, né, elas abraçam o tratamento e elas abraçam outras coisas da vida que antes elas não tiveram, por exemplo, algum momento para poder parar para pensar, né? Então elas têm um olhar, apesar da situação, apesar da circunstância, um olhar ainda positivo, né? E positivo que eu estou dizendo, não que elas estão floreando as coisas que acontecem com elas de forma alguma, mas elas estão, como é que eu posso dizer? Está me faltando palavra aqui. Estão conseguindo elaborar. Isso, elas estão, exatamente, mas elas estão indo em frente, apesar de. Vão conseguir tomar a situação na mão e dar um encaminhamento, e dar um sentido, e dar um prosseguimento. Como diz eu não lembro quem, mas alguém diz que o sentido da vida é continuar em movimento, né? É movimentar-se, tudo na vida é movimentar-se. E aí cada um acredita em algo diferente, mas vamos pegar a teoria evolutiva, né? A vida só aconteceu porque aquela amebazinha, né, foi se movimentando, até, não sei se é ameba, meu Deus. Mas nós não somos biólogos, tudo certo. Então tá ótimo. Tudo começou com esse movimento e tudo acontece dado o movimento. Então, o interessante da saúde mental é a pessoa conseguir, e não é fazer qualquer tipo de movimento, mas fazer algum movimento de direcionar a sua vida, os seus desejos, a sua vontade de viver ou de elaborar alguma coisa ou de resolver alguma coisa
colocar isso em movimento, porque se você fica parado, aí é onde a gente começa a literalmente adoecer, porque não vai ver perspectiva, não vai ver solução, não vai ver objetivo, não vai ver positividade nenhuma na vida. E quando eu digo positividade, não vejo nada, né? Nada que venha a construir. E por que falar, Eliane, de saúde mental especificamente num mês? Apesar de que nos últimos 2 anos a gente tem ouvido falar bastante, mas antes só se falava tanto de saúde mental no mês de janeiro, no Janeiro Branco. Você falou na sua introdução a respeito de que o Brasil coloca vários meses, né, temáticos, vamos dizer assim, dentro do calendário, e eu acho isso positivo, eu acho isso legal. Janeiro branco, outubro rosa, novembro azul, setembro amarelo, né? Mas colocou-se, vamos dizer assim, janeiro branco por um motivo, e eu achei assim esplêndido quando eu vi e falei assim, poxa, exatamente, é isso mesmo, né? Vamos por partes então. É preciso pensar sobre saúde mental só no mês de janeiro? Não. É preciso pensar sobre suicídio só em setembro? Também não. Então, isso é feito ao longo do ano inteiro. As pessoas até gostam, né, de falar assim, tem que falar o ano inteiro, não só no mês de setembro, mas ela mesma nunca fala, né? Critica quem está fazendo alguma coisa, né, quem está fazendo algum trabalho, mas ela mesma não faz nada. Mas é preciso fazer isso ao longo de todo um ano. Mas foi escolhido janeiro porque é o primeiro mês do ano, e branco porque já observou como é que a gente fica e qual que é o clima, né, das pessoas quando vai chegando ali Natal, né, Ano Novo, primeira semana de janeiro, como se a gente estivesse realmente pegando um caderno, um livro todo em branco, né? E agora eu tenho a possibilidade de escrever algo diferente, talvez do que eu tenha feito até aqui. Então, as pessoas estão muito, como é que eu posso dizer, abertas, né? A entender melhor algumas coisas, a saber um pouco mais a respeito de algumas coisas. Então, criar novos hábitos. A criar novos hábitos, né? Porque você vê a questão de metas, né? Todo mundo estabelece metas para o novo ano. Vai ficar fitness em janeiro. Exatamente, né? Projeto fitness, né? Então, todo mundo faz realmente uma lista de objetivos, né, de metas a serem alcançadas. Alguns fazem essa lista mentalmente, outros realmente escrevem, pregam num quadro e tal. O problema não está em estabelecer as metas, isso é bom, né? Isso é positivo, mas o que me fez alcançar aquelas metas no ano anterior? Ou o que me atrapalhou no alcançar essas metas no ano anterior? Então, pensar em janeiro branco é pensar exatamente nesse tipo aproveitar este momento para poder mostrar para as pessoas que, acima de qualquer coisa, se ela tiver saúde mental, mesmo estando doente fisicamente, ou mesmo tendo perdido o emprego, ou mesmo tendo perdido o namorado, né? Elas vão conseguir seguir em frente, elas vão conseguir estabelecer metas e vão conseguir, voltando, né? Tô repetindo, mas seguir realmente em frente. Então, janeiro branco, da mesma forma que outros meses temáticos, é utilizado para divulgação, né? Do que é saúde mental, de como se pode alcançar a saúde mental. Então, muitos psicólogos têm trabalhado, né, nesse sentido, e ao longo de todo um ano, não só no mês de janeiro, né, mas a gente tem muitos psicólogos, amigos nossos, né, que trabalham assim muito próximo de nós, e outros também, trabalhando ao longo de um ano inteiro a respeito do que é saúde mental. Mas foca-se em um mês, justamente para poder auxiliar um pouquinho mais, vamos dizer assim, né? Ou escolhe-se esse mês, esse tema para esse mês, aproveitando também
esse período de festas, de reformulação de metas, né? Reformulação de objetivos aí. E numa bela estratégia de marketing também, é óbvio, né? Porque a gente precisa, como a Eliane falou, claro, né, desenvolvemos atividades durante o ano todo e tem um monte de gente, personalidades públicas no Brasil e no mundo que trabalham sobre o tema saúde mental, entrelaçando ou colocando, né, junto com outros temas, mas escolhe-se o janeiro justamente porque nós brasileiros nos acostumamos a trabalhar com temas. A gente trabalha por períodos, então por que não fazer isso no janeiro? Sim. Então, como a Eliane já falou, o objetivo é focar, aumentar essa discussão sobre o Janeiro Branco, sobre a saúde mental, sobre o que eu posso ou não fazer. Mas e aí, o que eu posso ou não fazer para alcançar a saúde mental ou um equilíbrio? A noção de equilíbrio mental ela já é questionável, mas o que eu posso fazer para alcançar essa capacidade de manter, de organizar, de propor, de criar, de viabilizar aí meios para ter uma certa saúde mental, Eliane? Olha, como é que eu posso dizer? Eu acho que existem tantas coisas, né, que podem ou que devem, sei lá, não sei nem qual o termo seria utilizar, mas você vê, uma das coisas que é extremamente importante é aproveitar também este mês para poder, de alguma forma, eu vou usar o termo também exigir, políticas públicas que realmente proporcionem, né, cuidado, proporcionem saúde à população. Né? Porque a gente sabe que uma série de coisas passa pela questão, uma série de coisas, não, quase tudo, né, passa pelas políticas públicas. E isso é extremamente importante que a gente se lembre. Entende? Então, exigir também, né, de forma adequada, que as nossas autoridades pensem nessa questão. Porque né? senão fica uma coisa muito você, Isso, indivíduo, exatamente. indivíduo, mas o que está sendo feito a nível legislativo, municipal, exatamente. digamos? O que está sendo feito para que nas unidades básicas de saúde tenham ações diretivas, organizações orientativas que ajudem a população a enfrentar problemas de suicídio, de pessoas que estão tratando de câncer e não tem nenhum tipo de acompanhamento, só o acompanhamento. Graças a Deus ainda temos aqui em Rondônia o acompanhamento do Hospital de Amor. Mas quais outras ações o legislativo poderia fazer? E a gente tem mecanismos para fazer isso, a gente só não utiliza, porque a gente acabou focando muito. O indivíduo deve procurar, o indivíduo deve fazer, como se o indivíduo fosse o responsável total pela sua saúde mental, sendo, como você falou, muita coisa passa pelo social, passa pelas engrenagens sociais, né? E pensando nessa questão de política pública, eu já vou juntar com a próxima dica, né, que daria, que é a do exercício físico. O nosso corpo é um conjunto de ações, vamos dizer assim, que eu preciso estabelecer em mim como rotina para que eu esteja bem, né, para que eu tenha saúde mental. Então, por exemplo, o exercício físico faz parte disso. Né? Ser sedentário é diminuir a possibilidade de saúde mental. Não tem jeito. Agora, por exemplo, você vai se lembrar, alguns anos atrás foram construídas aquelas academias ao ar livre, nas praças da cidade. Então, quer dizer, é uma política pública, né, que proporciona ou que pode proporcionar saúde mental. Né? E isso é legal, isso é extremamente importante, porque eu tenho condições de ir numa academia? Ok, tenho, mas tem gente que não tem. E aí, o que eu posso fazer para proporcionar esse tipo de benefício, né? Ou de direito, não é nem de benefício, esse tipo de direito que todo indivíduo tem. Academias ao ar livre. E como a gente vê, nossa, eu achava magnífico, né? Passar pela frente de algumas dessas praças e ver, né, senhoras, né, sentadinhas lá nos aparelhos e fazendo os exercícios e tal, que é extremamente importante. Então você vê, é preciso fazer atividade física, alguns fazem em casa, outros fazem na academia, alguns caminham, porque tem uma atividade física específica para isso? Não tem. Cada um vai fazer aquela que melhor se enquadre ao seu estilo de vida, né?
o seu tempo, os seus recursos, né? Então tem gente que gosta de caminhar, tem gente que pedala, tem gente que nada, né? Tem gente que vai para academia. Então tem gente que faz a academia em casa. Ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem que domingo de manhã eu acabo acordando cedo e assisto um programa que tem na televisão. E eles estavam mostrando uma moça que estava ensinando as pessoas a fazerem os aparelhos que tem na academia em casa. Então, por exemplo, eu não sei como é que é o nome, eu não sou professora de educação física, não, né? Mas para levantar aqueles pesos, né? 2 garrafas PET, quer dizer, 4 no caso, 2 de cada lado, né? Cheias, que daria tantos quilos, né? Num cabo de vassoura. Então, é extremamente acessível. Né? Só que é lógico que aquelas pessoas faziam isso sob uma orientação. Né? A orientação de um profissional. Mas é a junção, como a gente estava comentando, de uma política pública com uma necessidade. Então fica a dica da questão da atividade física. Né? Uma coisa que a gente tem observado também é a questão do trabalho. Trabalhar, 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 trabalhar. E não se tem ou não se estabelece um hobby. Nenhuma pausa. Nenhuma pausa, às vezes, né? E até algumas pessoas acabam acreditando que um hobby é algo chique, né? Um privilégio que eu não posso me dar. Exato. Hobby é coisa para granfino. Quando não é. Hobby é uma necessidade humana. Porque você trabalha, 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 mas em que período você dá uma pausa? Mas uma pausa para você poder fazer outra coisa que não é a sua prática de trabalho habitual. Então, por exemplo, o meu trabalho é com muita leitura, é atendimento, né, às pessoas. Então, qual é o hobby que eu particularmente tenho encontrado? Cozinhar. É lógico que tem um problema enorme isso daí, né? Porque o ganho de peso também vem junto. É bom que já ajuda na motivação para o exercício. Não sei, mas, né? Mas tem sido cozinhar, tem sido costurar. Ó, pensa, eu mesma nunca pensei que eu fosse chegar a esse ponto. Mas tem sido, por quê? Porque são atividades totalmente contrárias ou totalmente diferentes daquilo que eu faço no meu dia a dia. E aí eu quero fazer um adendo quando você diz encontrar um hobby. A gente é muito influenciado pelo poder do marketing. Uhum. Então tome muito cuidado quando for escolher um hobby com base nas redes sociais, com base na blogueirinha, no blogueirinho da cidade ou influencer digital. Porque às vezes ele está defendendo uma marca, ele está defendendo um produto. Exatamente. E desenvolver um hobby não é algo que você precise comprar alguma coisa nova. Você não precisa comprar a bicicleta de R$ 7.999. Ou de R$ 85 mil. Ou de R$ 85 mil. Você não precisa comprar uma câmera gigantesca, cara, para poder tirar fotos, porque pode ser um hobby seu. Você pode usar o seu celular. Exato. Você não pode... Isso eu falo porque saiu uma pesquisa ultimamente que a grande influência na qualidade da foto, que a maioria dos celulares tem boa qualidade de câmera fotográfica, não está no tipo do aparelho, mas na pessoa que opera. Então é sempre um defeito de operador, né? Então cuidado quando você for escolher um hobby ou descobrir o seu hobby para você não ser uma isca, uma presa fácil dessas iscas que esses influencers, do consumismo, do materialismo que vai colocando aí na nossa mentalidade que você deve sempre buscar algo, comprar algo para ser feliz ou para descobrir ou para ter uma saúde mental. Uma outra coisa, Romildo, que é extremamente importante é falar da questão dos relacionamentos, né? Esse também é um item, uma atitude, né, que proporciona boa saúde mental. Isso não quer dizer que eu tenha que ter um vasto número, né, de amigos, de contatos profundos, não. Eu devo ter bons relacionamentos, mas a sua personalidade, o seu estilo de vida, a sua forma de viver, vamos dizer assim, as coisas ao seu redor, é que vai te dizer ou é que vai te proporcionar o ter essas relações. Porque
infelizmente, às vezes a gente encontra pessoas que não têm relações profundas nem com o próprio familiar. E não tem nem pelo menos um amigo, né? A dizer assim, nossa, eu tenho uma relação profunda com A ou com B. Então, é lógico que de forma, eu até, né, sorri assim, porque assim, nós de forma, como é que eu posso dizer? Instintiva, quase. Eu acho que sim, de forma instintiva a gente acredita, e seria extremamente saudável se fosse assim, que as nossas primeiras relações sociais profundas fossem as familiares, mas que fossem positivas, porque são profundas, mas nem sempre é positivo, né? Então, que essas relações familiares fossem positivas, né? Uma das coisas que eu tenho repetido os estudos ultimamente é sobre padrões, né? E os primeiros padrões que a gente aprende é sempre em família. E uma das tendências, eu até comentei isso numa live com o Valdeir de 1º de janeiro, e depois eu repeti isso num artigo que eu escrevi lá no LinkedIn, que tem crescido, tem sido uma tendência na nossa atualidade. Olha que coisa louca, mas ao mesmo tempo faz parte da característica do nosso mundo. A ruptura vincular, uma espécie de desvínculo com a base familiar. Porque essa profundidade, a característica da profundidade dos relacionamentos, dos vínculos familiares, mas a toxicidade disso tem gerado falta de saúde mental para um grande número de pessoas. Então, tem crescido o número de pessoas, filhos, que têm se separado dos pais ou pais que têm se separado dos filhos. E não é aquela separação tipo a gente se vê no final do ano na reunião de família para o Natal. Não vou falar quebra, mas é um corte mesmo, um corte do vínculo no qual você segue para o seu rumo e eu sigo para o meu e a vida continua. E a gente não pode pensar na sua fala como uma coisa negativa. Exato, porque às vezes é necessário. Exatamente. Então, assim, por isso que eu falei da questão desses vínculos profundos, inicialmente na família, e sempre vai ser, mas infelizmente em algumas situações esses vínculos aparecem de forma negativa, e quando eles aparecem de forma negativa, a ruptura é a única solução. E não vamos pensar só na família, aquele namorado, aquela namorada. Porque aí depois vem essas outras relações, né? Vem as outras relações aí, amigos, que, pelo amor de... Nossa! A gente tem, infelizmente, né? A gente tem que chegar ao nível do corte. Sim. Que quando a gente diz o corte é mesmo interromper esse tipo de relação, porque senão nos adoece e não nos possibilita crescer pessoalmente e crescer em outros vínculos saudáveis para nós. Só um parentezinho aí, né, que a gente precisa fazer. Ter relações profundas com um amigo, com um namorado ou com os familiares não quer dizer que eles nos apoiarão em 100% das coisas que vêm à nossa mente, né? Eu acho que é profundo justamente quando aquele outro indivíduo dá conta de dizer para você que isso não é legal, ou aquilo que você disse ou que você fez não é legal. E você ver aquilo não como uma competição, né? E você ver ou ouvir aquela fala não como uma recriminação pura e simples, como se quisesse que você fosse 100% também. Não, como algo para o seu crescimento, né? E isso é extremamente importante a gente dizer, porque senão daqui a pouco eu saio cortando relação com todo mundo só porque foi contra alguma coisa que eu disse. Que é uma característica da nossa atualidade redes também, sociais, né? Então não é assim. As pessoas podem discordar de mim. Eu posso discordar das pessoas. Eu posso discordar das pessoas, mas a gente discorda de que maneira? De forma digna, de forma respeitosa, né? Porque acho que a palavra respeito um monte de gente diz, mas a minoria pratica, né? De forma respeitosa. Aquele outro, ele discorda de mim, mas ele não é menor do que eu, ou ele não é melhor do que eu. Ele é um igual a mim, né? Mas ele discorda, ele tem outra opinião a respeito, e eu aceito. Exato. Eu posso não concordar, tá? Eu posso não concordar, mas eu aceito. E para isso, uma das características que a gente vê fundamental, e isso foi um dos temas da psicologia de uma das semanas da psicologia, foi a questão do autoconhecimento, né?
Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei quem eu sou, quais os meus objetivos, quais os meus desejos, quais as minhas perspectivas de vida, quais as minhas expectativas em relação ao trabalho, à família, aos amigos, mais me facilita ser saudável. Porque se eu estou dentro de um relacionamento e eu tenho uma alta expectativa, mas a pessoa não vai dar conta de corresponder, a responsabilidade não é da pessoa em corresponder à minha expectativa, é eu em adequar o meu relacionamento àquilo que é possível, porque há um limite, a pessoa não vai conseguir corresponder às expectativas. E aí eu acredito que nos falta, para manter uma certa sanidade, um certo nível razoável ali de saúde mental, nos falta ainda melhorar a questão do autoconhecimento. Eu não me lembro, mas eu acho que foi até eu que falei, né, a respeito da questão do autoconhecimento, né? E você vê, as expectativas, é isso que a gente precisa se lembrar. Expectativa é minha, não é do outro. Né? O outro tem expectativas, mas até que ponto as minhas expectativas estão livres de preconceitos, livres de tabus? Até que ponto que as minhas expectativas estão livres de necessidades que o outro não tem como suprir, né? Que o outro não tem como me atender, né? Então, o que eu faço para me conhecer? Né? O que eu faço para poder atender às minhas próprias expectativas? Porque tem coisa que só eu, né, que vou fazer. A gente estava falando da questão de relacionamentos, né? A gente fica esperando encontrar alguém que nos ame. Mas o quanto eu me amo, né? A gente fica extremamente correndo atrás de alguém que nos respeite. Que nos complete. Mas o quanto que eu me respeito? E aí você falou da questão do nos completar, e aí eu vou para a questão dos relacionamentos amorosos, né? Não tem jeito, ainda mais quem faz terapia de casal, né? Quem atende vários casais, mas você vê, a gente fica em busca no relacionamento amoroso daquele que nos complete, mas ninguém completa ninguém. E vai sempre existir uma falta. Se você acredita que não... Você... e a então, falta... deixa eu te contar. E a falta é sua. A falta não é o outro. Constitui. Exatamente. Então, assim, não é o outro que tem que me completar. Eu sempre digo, alguns não gostam, mas eu sempre digo, você tem que ir para o relacionamento bem. E não buscar o relacionamento para poder ficar bem. Não estou dizendo que a gente não tenha que ter necessidade de envolver-se, né? De ter relacionamentos amorosos. Não estou falando nada disso. Eu estou falando de algo muito mais, eu vou chamar assim, né? De algo muito mais profundo do que isso. Porque eu quero ter um namorado, eu quero me casar com alguém, né? Eu quero ter um bom relacionamento amoroso com alguém, ok. Não tem problema nenhum em você ter isso. Mas o que é que você espera exatamente desse tipo de relacionamento? A Ana, só para contextualizar vocês, a Ana Cláudia era uma psicóloga também, de velhos tempos aí, e que sempre trocava algumas coisas, e ela fazia uns questionamentos bem pertinentes. E uma das coisas que ela falava, e que era esmagadoramente libertador, mas o autoconhecimento dói, para quem não sabe, que ela falava que ninguém caminha com ninguém. São dois solitários caminhando juntos. Tem uma grande diferença conceitual aí. E aí, adaptando essa fala dela, o quanto que a minha falta que me constitui e a sua falta que te constitui. Imagine dentro de um relacionamento, o quanto que a minha falta ansiosamente tenta devorar a outra pessoa para que seja completada, mas a falta da outra pessoa também pode estar querendo devorar-me a mim para preenchê-la. Então, olha a briga, né? A dificuldade que vai ser isso. Vai ser extremamente esgotante, cansativo, tóxico, sufocante, porque daí vai ser um tentando completar-se, né? Nem completar o outro, né? Nem estar à disposição do outro ou relacionar-se com o outro, mas tentando se completar, se sentir bem, esperando que o outro nutra. Então isso vai gerar problemas graves no relacionamento. E o primeiro questionamento básico de todos: por que você tem tanta necessidade de que alguém
te complete tanto? Esse é um questionamento. Eu vou dar um testemunho, né? Falar algo bem pessoal, mas e é simples também, mas que exemplifica muito bem isso daí. Eu acho que exemplifica muito bem, né? Mas, por exemplo, quando eu tenho 2 graduações, né? E eu me lembro de várias vezes, quando ia estudar, porque acabava sempre estudando à noite, eu queria que meu marido me buscasse na faculdade. Por várias vezes. E o meu marido também trabalhava o dia todo, então, quer dizer, se ele não tinha nenhuma responsabilidade à noite, o que a gente quer fazer à noite quando a gente chega do trabalho? Quer ficar em casa, não quer ficar indo buscar ninguém, né? E às vezes eu me chateava, às vezes eu me magoava. Por quê? Porque eu queria que ele me levasse para a faculdade, porque a gente só tinha um veículo, né? um transporte, eu queria que ele me levasse, porque eu queria que ele me buscasse. E aí uma vez ele perguntou para mim, né? Ele falou assim, mas que desgrama é essa, né? Ter que ficar te buscando na faculdade. Aí eu falei assim, porque eu gosto, né? Eu acho bom. Só que eu sou aquele tipo de pessoa assim que fico me questionando o tempo todo a respeito de um monte de coisas, principalmente sobre mim mesma. E aí eu parei para pensar, falei assim, gente, mas por que eu tenho essa necessidade, porque não era só um querer, né? Era uma necessidade de que ele me buscasse na faculdade. E de tanto parar para poder pensar, em algum momento me veio algo à mente. E depois que eu parei para poder pensar nisso, como foi bobo, né? Mas como também foi libertador. Porque eu até gosto que ele continue me buscando em alguns lugares, gosto, mas já não há uma necessidade, entende? Que ele faça isso. Mas de onde é que veio essa necessidade? Da minha infância. Porque quando eu ia para a escola, muito pequena, durante um período, eu estudei numa escola de freiras, né? Uma escola aberta, né? Não era internato. E aquela escola tinha pessoas de poder aquisitivo bem considerável, né? E naquele tempo também, que eu não vou dizer qual tempo, mas naquele tempo também, né? Algumas mães, principalmente, tinham um tempo muito maior, né? Para poder estar levando aquelas crianças e buscando aquelas crianças na escola. E eu ia sozinha. Eu ia sozinha para a escola e saía da escola e vinha embora sozinha. E tinha alguns vizinhos que estudavam na mesma escola. E a mãe ia buscar e depois a mãe levava e depois a mãe buscava. Às vezes o pai buscava. E eu ficava doidinha para minha mãe me buscar. Você vê, né? Mas eu sabia naquela época por que minha mãe não me levava, né? Por que a minha mãe não me buscava? Mas ficou aí um desejo, né? Uma necessidade infantil que perdurou até a vida adulta. Registrando e marcando. Exatamente. E já sendo mãe, né? Mas aí eu tinha aquela coisa, eu sempre queria levar e buscar os meus filhos na escola, né? Mas quando eu me dei conta dessa minha necessidade, que era uma necessidade infantil, o alívio foi imenso, né? E o alívio até para o outro também, né? Porque aí a gente para de exigir coisa que não é dele, que não tem nada a ver com ele, só tem a ver comigo mesma. Esse é o passo do autoconhecimento. Exato. O que é meu e o que é do outro. Porque às vezes tem coisas que são tão bobas e a gente está imprimindo no outro uma necessidade que não tem nada a ver com o relacionamento em si. Sim. E para a gente caminhar para o final, Eliane, o que nós podemos concluir disso tudo e quais as suas dicas, o seu merchan, enfim. Suas palavras finais, digamos Minhas assim. palavras finais, ok, porque a gente fala muito, né, Romuto? Mas assim, é preciso cuidar de si mesmo, cuidar da nossa saúde mental o ano inteiro. Não é só no mês de janeiro que a gente para poder pensar nas metas, né? Mas é preciso pensar sobre saúde mental o ano inteiro. Eu acho que quando nós falamos do ponto do autoconhecimento, relacionamentos, e aí depois disso, que eu vou colocar esses 2 pontos como essenciais,
relacionamento interpessoal e autoconhecimento como principal. Depois deles vem todas essas outras coisas que a gente foi falando, né? De exercício físico, políticas públicas e tal. Tudo isso é extremamente importante. Mas eu vou voltar a um pontinho inicial, que foi o do procurar ajuda quando necessário, né? Perceber qual é a necessidade, perceber qual é a minha necessidade e o momento de buscar ajuda. Porque ninguém vive só. Né? Ninguém vive só. E tem algumas circunstâncias ou tem algumas situações que a gente não consegue sozinho identificar o que é que está acontecendo. A gente precisa do outro para isso, né? Então é uma questão de respeitar-se, principalmente. Não achar que é autossuficiente ou não permitir também que essas falas externas, né? Você tem que conseguir, você isso, você aquilo outro, como se você realmente sozinho fosse solucionar todas as coisas. Não, a gente pode e a gente até deve encontrar em outras pessoas esse auxílio, sabe? Então, é essencial o respeito próprio, saber quais são os meus limites, né? Mas saber também quais são as minhas habilidades, né? As minhas potencialidades para continuar crescendo, né? Para continuar numa crescente. Né? Porque quando eu falo para continuar crescendo, tem pessoas também que podem pensar que eu tenho que ir de 0 a 100 em 2 segundos, né? Quando não é a questão, entende? Então, isso que é extremamente importante. Respeito próprio, autoconhecimento, relacionamentos profundos são essenciais na vida de qualquer pessoa, independente também do nível social, do nível intelectual e independente da idade. Dado o recado, fica o nosso convite. Se você, como falou a Eliane, precisa de uma ajuda especializada, procure um psicólogo da sua confiança. Alguém que você queira que possa te ouvir, que queira te ajudar, que possa te oferecer algum tipo de ajuda especializada para que você possa desenvolver relacionamentos saudáveis, desenvolver-se a si mesmo nas suas potencialidades, nas suas competências e habilidades sociais, naquilo que você vislumbra para a sua vida. E se você não sabe o que você quer da sua vida, necessariamente você não precisa ir no psicólogo somente quando está doente de alguma coisa ou passando mal psicologicamente, falando assim. Não sabe o que quer, não sabe para onde caminhar, não sabe o que fazer da vida, qual o sentido disso tudo e tal. Procure alguém que possa te ajudar. Recomendamos os psicólogos porque é a nossa especialidade, diga-se de passagem, mas converse com pessoas que possam te auxiliar a encontrar o seu desejo. Tudo começa com um desejo, né? Se tem uma música de uma cantora internacional, na verdade é uma banda internacional, acho que é Pink o nome dela, onde há desejo, há chama. E onde há chama sempre vai haver um fogo que queima, ou seja, vai ser sempre uma combustão, né? Ou seja, vai estar sempre em movimento. Os motores modernos funcionam à base da combustão. Então, para ter movimento, precisa ter combustão, precisa ter uma queima. E onde há esse desejo, há uma queima, há algo que arde ali, que nos faz nos movimentar em direção de alguma coisa. Então, se você não sabe para onde você quer ir, se você quer descobrir qual é o seu desejo na vida, qual o seu grande querer, ou qual o seu querer, né? Busque uma ajuda especializada, encontre alguém que possa, né, aí te auxiliar nesse processo de autoconhecimento e de desenvolvimento de relacionamentos. Como a Eliane disse, nós não vivemos sós. Não quer dizer que a gente vive fundido com as pessoas. Nós viemos dos nossos pais, no passado precisamos dos dois, né, para sermos gerados, mas necessariamente nós não somos mais os nossos pais. Nós desenvolvemos relacionamentos a partir disso, temos marcas deles, mas adicionamos as nossas marcas, e a saúde mental vem a partir do reconhecimento disso tudo e da direção que nós damos a isso tudo. Compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais, para os seus amigos, familiares, conhecidos, enfim. Ajude as pessoas ao longo da sua vida, do seu projeto de vida, da sua caminhada e trilha de aprendizagem enquanto respira, eu acho que deveríamos definir isso, a desenvolver-se e a conhecer-se cada vez mais para que nos tornemos uma sociedade um pouco melhor, mais conscientizada, mais educada, mais preventiva nos nossos cuidados com a saúde, não só física, mas também mental, relacional,
institucional e por aí vai. Eliane, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite e nos vemos numa próxima vez. Até mais!